Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos sobre a importância de amanhecer com Deus, a importância de buscar a Deus na primeira hora do dia, a importância de fazer de Deus a minha e a sua prioridade máxima. Hoje eu quero convidar você para nós descobrirmos na Bíblia qual é o tripé do poder. Tripé que vai nos manter firmes na fé. Eu tenho um tripé aqui comigo. Eu não sei se você tem um tripé ou não, mas eu acho muito interessante o tripé. Ele tem aqui, como o próprio nome diz, 3 pernas, né? Mas eu acho interessante porque se nós diminuirmos uma delas, né? Vamos deixar aqui só com 2, né? Ele não vai permanecer em pé, você sabe disso, obviamente. É até uma coisa assim meio redundante. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a mensagem, ela é redundante mesmo, ela é óbvia. A mensagem de hoje mostra 3 coisas que você sabe, que eu sei, que nós conhecemos, mas que às vezes não praticamos. O que fazer para permanecer firmes na fé? Nós vamos ler na palavra de Deus 3 coisas que a Bíblia apresenta para que nós possamos permanecer firmes ao lado do Senhor Jesus. Você sabe que nós estamos em um grande conflito espiritual, uma batalha, né? E nesta batalha espiritual, neste conflito, nós precisamos de armas, como em qualquer conflito, como em qualquer batalha, em qualquer época, os soldados precisam de armas. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele apresenta no livro de Efésios, no capítulo 6, algumas armas para vencermos esse conflito espiritual. Eu vou ler contigo, olha só. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso aqui, eu vou parar um pouquinho aqui, só para fazer um comentário. Às vezes nós achamos que a nossa luta é contra seres humanos. Então o marido briga com a esposa briga com o marido, os pais com os filhos com os pais, amigo com amigo, brigamos. Às vezes, há pessoas que ficam com rancor e ódio no coração por anos. E se eu estou falando para você e você está com raiva de alguém, lembra que a sua luta não é contra seres humanos. Há um poder por trás. Há um poder forte por trás. Poder do mal. A Bíblia chama de o inimigo de Deus, Satanás. O diabo, o grande dragão, o adversário. É ele quem instiga as guerras. É ele quem motiva as dissensões, as brigas, os desentendimentos. Lembre-se disso. Perdoe as pessoas e ore a Deus para que você e as outras pessoas possam ficar livres da influência do diabo pelo poder do Senhor Jesus. O texto continua dizendo assim: Por isso, já que estamos numa grande batalha, num grande conflito, já que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o inimigo de Deus, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido
o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O texto aqui apresenta, então, o tripé do poder, o tripé da força espiritual. Vamos conhecer qual é esse tripé, quais são essas três pernas que nos ajudam a manter de pé? Então, é o seguinte, ó. O livro de Efésios, que no capítulo 6, eu anotei aqui alguns detalhes. Ó. Ele tem aqui dois quadros bem definidos. O primeiro deles apresenta armas, porque lembra-se, está tratando de um conflito espiritual, armas que não envolvem a participação humana. São elas verdade, justiça, salvação e fé. Estão aí nesse capítulo que nós lemos. Por que não envolvem a participação humana? Porque são presentes de Deus. Deus nos dá gratuitamente. Mas o segundo quadro apresenta armas que envolvem a participação humana. Não no sentido de salvação, mas no sentido de missão. Por exemplo, Efésios fala de uma arma chamada oração. E ele fala várias vezes da oração. Ele menciona, ore por todos os santos, ore por mim, para que Deus me dê ousadia para pregar o Evangelho. Ore para que sejam abertas as portas, para que eu tenha oportunidade para falar do mistério do Evangelho de Cristo. Então Paulo menciona várias vezes, orem, orem e orem. E é o que a gente fala aqui todo dia. Oração é a primeira perna desse tripé para me manter em pé. Mas a segunda arma, Paulo chama de a espada do Espírito, está ali no versículo 17. Deixa eu ler até de novo aqui para você. Ó. Diz assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é chamada de espada do Espírito. Porque depende da minha participação, porque eu preciso ler. Porque a oração precisa da minha participação, porque eu preciso orar. A minha parte é orar, a minha parte é tomar tempo para ler a Bíblia. Agora tem uma terceira arma mencionada por Paulo. Está no versículo 15. Vou ler para você de novo aqui. Ó. Diz assim no versículo 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Algumas Bíblias dizem a preparação do Evangelho da Paz. O que significa isso? Bem, a maior parte das Bíblias tem no seu rodapé uma referência bíblica. Essa Bíblia, na sua referência, ela me aponta para explicar o que significa Efésios capítulo 6, versículo 15, a expressão preparação do Evangelho da Paz. Ela aponta para um verso do Antigo Testamento, Isaías 52, 7, que diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Então, a preparação do Evangelho da Paz pode ser entendida como pregação do Evangelho. Falar do amor de Cristo para outras pessoas. Então, se a primeira perna do tripé é a oração, a segunda perna do tripé é a leitura da Bíblia. E a terceira perna do tripé é o testemunho. É falar do Evangelho de Deus para outras pessoas. Eu quero citar para você um texto que eu anotei aqui. Está no livro O Grande Conflito, na página 612. Diz assim, ó. Centenas de milhares de pessoas aceitarão a mensagem da salvação nos últimos dias, dada por Deus mediante o ensino e a pregação da sua palavra. Olha a frase que eu quero destacar. Oração, estudo da Bíblia e testemunho são os elementos de todo verdadeiro reavivamento. Oração, estudo da Bíblia e testemunho. Tripé. São os elementos de todo verdadeiro reavivamento. A manifestação do Espírito Santo se intensificará à medida que o fim se aproxima. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem.
e por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência, operar-se-ão prodígios, e os doentes serão curados, e sinais e maravilhas se seguirão aos crentes. Está no livro Atos dos Apóstolos, página 55, e O Grande Conflito, página 612. Querido amigo, volto a frisar: oração, testemunho e leitura da Bíblia. Você gostaria de ter esse tripé? Ou melhor, colocar em prática esse tripé? Eu quero ainda citar para você um texto da Palavra de Deus, que está aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz aqui, ó. Está bem aqui. Atos, capítulo 4, verso 20. Presta atenção. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os apóstolos testemunharam intensamente no início da igreja cristã. Aqui há 3 palavras. Eles não podiam deixar de fazer 3 coisas: falar, ouvir e ver. Ouvimos a Deus quando lemos a Bíblia. Vemos a Deus ou falamos com Ele quando oramos. E falamos de Deus quando testemunhamos. Você gostaria de fazer isso hoje? Ler a Bíblia, orar e falar do amor de Jesus para um amigo seu. Experimenta. Deus vai te abençoar. Mas eu quero dar a oportunidade para você começar agora, orando e lendo a Bíblia. Vou te dar alguns segundos para você começar e depois você continua, tá bom? Porque aqui a gente enfatiza sempre: primeiro, o reino de Deus.